Essa lei ela vale para agências de turismo, pousadas, hotéis, parques temáticos, organizadoras de eventos, mas a gente vai conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do que trata realmente essa lei. Para isso a gente veio aqui conversar com Jonatas Simões, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru. Jonatas, muito bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Conte para a gente do que se trata realmente essa lei, né? Qual a obrigação do fornecedor e do consumidor mediante essa sanção do presidente? Essa lei, ela basicamente ratifica a medida provisória que já existia, né, e falava justamente sobre esses setores que foram afetados pela pandemia. Tá? Ela ratifica em que sentido? Ela diz que se o fornecedor do serviço, seja de hotelaria, seja ligado à questão de turismo ou cultura, né, ele oferta para o consumidor a possibilidade da remarcação do serviço, ou então a possibilidade da concessão de um crédito para uso daquele crédito em outro serviço, outro produto daquela empresa em que o consumidor contratou, né? Esse fornecedor ele vai estar desobrigado, né, a restituir de forma monetária aquele consumidor. Como é que funciona? O consumidor, inclusive essa lei ela amplia alguns prazos da medida provisória. Por exemplo, antes, se o consumidor ele quisesse remarcar alguma data pré-estabelecida para o evento, ele teria o prazo de 12 meses após o fim da situação de emergência que o país vem passando. Tá? Hoje foi ampliado com essa lei para 18 meses. Então, o consumidor, após o período do estado de pandemia, ele vai ter o prazo de 18 meses para escolher uma data, né, para conseguir utilizar como remarcação. Em relação à questão da concessão de crédito, né, o fornecedor optando por essa situação, ele vai ter o direito também a ter esse crédito para uso no prazo de 12 meses após o fim do estado de pandemia. Tá? Lembrando que, segundo essa lei, somente será possível que o consumidor tenha direito à restituição de forma monetária se for inviável a possibilidade de uma remarcação ou a possibilidade de uma concessão de crédito. Somente nesse caso é que o consumidor ele pode exigir a restituição de forma monetária. Tá? Em outros casos, né, o ideal é que de fato o consumidor ele busque esse acordo, esse ajuste com o fornecedor para conseguir pôr fim a essa demanda. A gente está no estado de excepcionalidade, né? Nem o fornecedor nem o consumidor previram que iria acontecer uma situação dessa, né? Ambos foram afetados. Então, apesar de existir a medida provisória que terminou virando a lei, né, independente dessa situação, é sempre muito importante que existe uma razoabilidade, né, existe uma sensibilidade em relação a esse momento que a gente está passando. Então, se existe esse tipo de compreensão entre ambos os lados, fica muito mais fácil de se arrumar uma solução para aquele tipo de situação. Ok, conversamos aqui com o Dr. Jonatas Simões, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui em Caruaru, explicando aí, né, na íntegra, como é que vai funcionar a partir de agora essa lei, que aí mexe com a área de turismo, cultura, enfim. Vale lembrar que realmente é importante nesse momento o bom senso. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.